Sejam muito bem-vindos. bem-vindos a mais um episódio do Pode Envelhecer. Um lugar de trocas, ideias, experiências, de trajetórias e cuidados com a pessoa idosa. Esse espaço é um oferecimento, uma iniciativa da Idoso em Ação Fisioterapia Domiciliar. E da Clínica Vivace, Saúde Auditiva e Fonoaudiologia. Temos o apoio da marca Nutrem Sênior de Nestlé. E estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a doutora Patrícia. E hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e a importância para o seu envelhecimento. Pode se apresentar, Patrícia, fica à vontade. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Patrícia Cristine, formada há 33 anos, atuando aqui em Osasco nesses 33 anos. E cuidando não só de idosos, né, mas pessoas de todas as faixas etárias. E estamos aqui hoje para ajudar, porque conhecimento é vida. Ai, que tudo! É um prazer ter você aqui. E eu acho que esse assunto é muito importante, né? Na verdade, eu acho que tem muita coisa que a gente nem imagina. Nem imagina. Dentro desse assunto, assim, pelo que a gente estava conversando antes, por coisas que a gente viu, tem um monte de coisa que a gente não sabe. É verdade, tem muita descoberta atual. Super Também. interessante. Muitos estudos científicos atualizados sobre muitas coisas relacionadas a isso. Ao envolvimento da saúde bucal com saúde sistêmica. Muito Olha comprometimento que isso pode causar, né? Maravilha. Então a gente começa do começo, né? Pra galera, vamos construir essa história. Primeiro, conta pra gente qual é a importância da saúde bucal no nosso processo de envelhecimento e o como isso pode colaborar pra gente ter um bom envelhecimento ou não. Quanto o impacto da saúde bucal pode ter na nossa qualidade de vida. Todo mundo já conhece esse ditado antigo que a saúde começa pela boca, né? E isso é uma coisa real. Então, Uau. assim, a gente só falava, mas hoje a gente tem certeza absoluta que isso é um fato. Sim. Para você ser saudável, você primeiro tem que se alimentar bem. Exatamente. Então, como é que você vai se alimentar bem se você não tem os dentes? Para Exatamente. você mastigar esses alimentos, não é verdade? Então, assim, longevidade não é só uma questão de você viver muito, é viver muito com qualidade, com saúde. Né? Viver como você vai chegar lá? Né? E assim, chegar lá debilitado é muito ruim. E a gente sabe que para você ter saúde, você tem que comer bem. Sim. E assim, mastigar é essencial, porque se você não mastiga, você deixa de adquirir vários nutrientes. Então, por exemplo, um idoso que está desdentado ou não tem uma prótese bem adaptada, como é que ele vai triturar uma fibra, um alimento mais firme, uma fruta, uma verdura, uma cenoura, uma carne vermelha, que a gente sabe Uma que a carne proteína. vermelha é importantíssima para a estruturação muscular. Né? Exato. Então, se ele não tem músculo, ele vai ficar fraco. Se ele ficar fraco, ele cai mais. Sim. Né? Então, assim, a boca está ligada a todo o organismo e isso tem que estar super integrado. Né? Sim. Então, assim, além de comer, você sorri. Exato. Né? Socialização. Socialização. Como é que uma pessoa idosa vai participar de uma festa de aniversário, de uma reunião entre amigos, vai ter convívio social. Sim. Se ela está sem os dentes, ou está faltando dentes e na o boca. impacto que isso também tem da autoestima. Exato. Né? Exatamente. Na então, autoestima. assim, mastigar, sorrir, falar, porque você não consegue conversar direito sem os elementos dentes, muda a dentários. fonética, Muda. as pessoas não te compreendem, né, Isso é corretamente, verdade. sem a prótese ou sem os dentes. Sim. É Então, verdade. assim, é tudo. Né? A vida com qualidade vai depender de comer, de sorrir, de falar, autoestima, não ficar isolado, porque a pessoa deixa de se sentir bem, para de conviver, se isola, então vai piorando a demência, risco de demência. Isso. Depressão. Depressão. É verdade. Então, assim, está tudo conectado. É verdade. Pois é, quando que você ia pensar em tudo isso a partir da boca? Da boca, não é mesmo? Né? Olha como é importante a gente trazer essas coisas aqui para vocês. Exatamente. Veja, Paty, aqui a gente tem um quadro que chama Mitos e Verdades. Eu vou falar algumas frases e aí você comenta se é mito, se é verdade. Se você quiser acrescentar alguma coisa, também fica à vontade, tá? Vamos lá. Primeira, essa daqui eu acho que ela é bombástica, porque eu acho que todo mundo pensa isso, mas vamos lá. Perder dentes é uma consequência natural do envelhecimento? De jeito nenhum.
não. Caraca, ó, bum. Não, É. gente, não mesmo. Então, assim, hoje, com todo o acesso que as pessoas têm, porque antigamente tudo bem, né? Era O muito mais acesso era mais difícil. difícil, a odontologia era muito cara, só algumas pessoas tinham, elite tinha a condição de fazer um tratamento odontológico, mas isso não é mais a verdade. Hoje em dia tem muito mais profissionais, né, capacitados para atender, e as pessoas, o preço das coisas diminuiu, o valor diminuiu, então está mais acessível. Sim. Então, é possível, com pequenas atitudes no nosso dia a dia, a pessoa chegar à terceira idade com todos os dentes na boca. Desde uau. que tome alguns pequenos cuidados. Entre eles, a higiene bucal Escovação. diária, né? Consultas periódicas no Sim. consultório. Não esperar acontecer um problema. Ter uma atitude proativa no sentido da prevenção. Eu vou antes de perceber um problema. Isso faz toda a diferença na manutenção desses dentes na Eu boca. acho que em todas as áreas da saúde, na Sim. verdade, né? A gente sempre fala muito sobre prevenção aqui, né, Raquel? É. A gente fala bastante sobre prevenção, do quanto, principalmente eu que sou fisioterapeuta, o quanto eu falo, gente, não deixa ficar, né, debilitado, não deixa ficar frágil, não deixa começar a cair, não deixa começar a ficar dependente para você procurar um serviço de fisioterapia, né? Até porque hoje aqui no Brasil a gente tem até um estigma que só vai para fisioterapia se o médico encaminhar. E não é, né? A gente tem essa propriedade de poder tratar o paciente como profissional de primeiro contato. Sim. Então, é importante a gente ressaltar aqui a importância da prevenção em todos os âmbitos da área Com da saúde, certeza. né? Não esperar doer, não esperar cair, não esperar Exato. sentir uma dor ou uma coisa mais complexa, ou um dente ficar mole. Exato. Vai antes. E às vezes as pessoas pensam muito em valores, né? Tipo assim, eu não vou gastar, sei lá, 200, 300 reais numa consulta, porque senão eu vou ter que fazer alguma coisa e isso vai me somar muito. Às vezes o tratamento de uma coisa pior sai mais caro Exatamente. do que se você tivesse feito um preventivo. Falou uma coisa super importante, porque eu sempre digo o seguinte para os meus pacientes. Quem tem medo e quem não tem dinheiro é quem tem que bater o ponto no consultório. Exatamente. Porque quem tem medo nunca vai ter nada muito grave para fazer, não vai chegar nada a sentir dor, sofrer, nada disso. E quem não tem dinheiro, se for antes, vai fazer prevenção, vai ficar muito mais barato o tratamento. Exato. Então o segredo é esse, Exato, prevenção. Exatamente. Agora, veja, quem usa prótese não precisa ir ao dentista regularmente? Outro mito, né? Não é verdade isso. Por quê? Não tenho mais os dentes, estou usando uma dentadura, então eu não preciso mais ir ao dentista. Você tem que ajustar essa prótese. Porque com o envelhecimento e a ausência dos dentes, o seu organismo entende que ele não precisa mais de osso naquela região, porque sustentava o dente. Aquele osso ao redor do dente estava lá. Você tirou o dente, o osso, o seu organismo pensa, não precisa mais de osso aqui. Então, ele vai começar a remover esse osso. Então, a gente, em média, perde 1 milímetro de osso por ano em locais onde foi perdido o dente. Então, ao longo de 10 anos, você vai perder quase 1 centímetro de altura óssea. Então, veja bem, isso significa que você fazendo uma dentadura 10 anos atrás, hoje, a sua prótese está totalmente folgada. Né? Porque o osso foi embora e criou um espaço entre a gengiva e a prótese. Esse espaço precisa ser preenchido. Então, muita gente fica dependente de corega, de colas, né? de prótese, quando, na verdade, era um simples reembasamento dessa prótese. Então, assim, quem usa prótese precisa ir ao dentista, precisa passar no consultório uma vez por ano para fazer esse reembasamento. Porque o deslocamento dessa prótese na boca, enquanto a pessoa está mastigando, vai machucar esse tecido, essa mucosa, essa gengiva. Isso vai pode provocar feridas, e a gente sabe que uma mesma coisa cutucando no mesmo lugar a longo prazo pode causar um câncer. Pode. Um processo né? Então, inflamatório preventivamente, no mesmo você precisa... não tenho dente, não vou, só uso prótese. Vai reembasar essa prótese anualmente. O reembasar elimina as colas? Praticamente. Que legal. Porque com o reembasamento, você tem uma situação onde o idoso ele consegue. Quem usa prótese, não necessariamente só idoso, porque infelizmente muita gente mais jovem também teve que, né, não teve condições de tratar os dentes e hoje está usando uma prótese. Mas com o reembasamento, você coloca muito justa a prótese com o tecido gengival. E isso provoca, você consegue fazer tipo uma sucção. Entendi. A pessoa, ela
gruda a prótese no céu da boca quando não existe esse espaço muito grande. Então, praticamente, uma prótese, mesmo que ela já está, vamos supor, a gente recomenda trocar prótese de 5 em 5, de 6 em 6 anos. Eu botei um valor 10 anos, mas não é bom que uma pessoa fique 10 anos com a mesma prótese, né? Sim. Vai ficar, mesmo com sucessivos reembasamentos, ela pode não ficar legal, não vai ficar meio porosa, começa a reter alimento, bactéria, e começa a ficar feia também, a prótese com mau cheiro. Então, não é legal fazer isso por muitas e muitas vezes. Entendi. Então, vamos dizer aí que com 6 anos seria uma data legal para eu estar trocando a prótese. Certo. E, voltando àquele assunto, quanto mais aderida, mais pertinho da mucosa ela está, mais sucção e mais vácuo, na verdade, consegue criar. E a pessoa não fica refém dessas colas. Eu achava que era obrigatório usar cola. Não. Eu também achava. Não é. Uma prótese bem feita, né, por um bom Elimina profissional, a cola. elimina a cola. Olha, elimina o gasto com a cola. Então, Sim. gente, vamos prestar essa atenção. Então, né? Boa. Que às vezes você tá gastando mais com cola Exatamente. Do que fazer Do um que fazer o reembasamento. reembasamento. Exato. Olha só. Ótimo. Maravilha. E tem um detalhe nessa questão de usar a dentadura e usar a prótese, é que hoje, com a tecnologia que a gente tem, os pacientes que usam dentadura, eles podem fazer o tal do protocolo com carga. Sim. E protocolo com carga imediata. A pessoa, num dia, coloca 4 implantes, instala uma prótese fixa e sai do consultório com uma prótese fixa. Gente, isso é maravilhoso, isso é libertador. Caraca. Entendeu? Então, e antigamente isso era muito caro. Hoje não é, não vou falar que é barato, Não, mas sim. também não é tão caro como era antigamente. Então, Sim. isso é um recurso que o paciente chega no consultório de manhã Sem e dente. no final do dia, ele chega de dentadura, no final do dia ele sai com dente fixo. E ele pode fazer isso nas 2 arcadas no mesmo dia, desde que ele tenha saúde geral, né, Sim. boa, não esteja nenhum processo infeccioso e tudo mais, e esteja, vamos supor, não seja um paciente cardíaco, diabetes descompensado. Se ele tiver uma saúde Tem boa, uma anemia, ele pode. etc, né? sim. Ele pode fazer o eu implante me das perdi. 4. Se ele tiver saudável, Sim. né? E ele pode fazer. E se ele tiver osso, óbvio. Precisa Importante. de estrutura óssea, né? Importante. Isso a gente vê através dos exames, uma primeira consulta de avaliação. Maravilha. Entendi. E agora mais um mito ou verdade. A gente já comentou um pouquinho no começo, né, que a saúde da boca influencia no sistema. Sim. Mas agora responde aqui. A saúde da boca pode influenciar a saúde do resto do corpo? Pode, e muito. Nesses últimos estudos, recentemente eu tive num congresso em Belo Horizonte que falou sobre doença periodontal Sim. e doença periimplantar. Isso é, doença ao redor dos dentes e ao redor dos implantes. É sabido hoje, já tem isso constatado, que uma pessoa que não cuida, não tem boa saúde bucal, tem muita bactéria dentro da boca, o que vai acontecer? Essa bactéria e esses componentes que essa bactéria gera, essas citocinas inflamatórias, caem na corrente sanguínea Sim. e vão parar em vários órgãos. E aí ela provoca uma inflamação generalizada nessa pessoa. Então provoca descontrole de diabetes, de hipertensão, acidentes vasculares cerebrais. Nossa. Já foi encontrado bactéria da boca, patógenos no cérebro das pessoas. Então, assim, artrite reumatoide. Então, a pessoa que, por exemplo, tem uma hipertensão que não consegue ser controlada, se for examinar essa pessoa, ela pode ter um problema periodontal grave. Então, hoje, o que a gente quer muito é fazer vamos dizer assim, uma via de mão dupla com os médicos, para que esses médicos encaminhem seus pacientes aos dentistas que entendam de periodontia, Sim. para que eles sejam tratados. Porque, assim, diabetes, assim, que não melhora, né? E é uma coisa, como eu disse, via de mão dupla. A diabetes piora a doença periodontal e a periodontite piora a diabetes. Então, E você aí não consegue fica melhorar uma coisa nem outra. Não é, Entendi. haja insulina. Exatamente. Então, assim, paciente hipertenso, paciente diabético, todas as pessoas que o médico está tendo dificuldade de controlar essas situações Já sistêmicas, envia para o dentista. Já Que mandou coisa, para né? todos os remédios possíveis, sempre Sim. subindo, sempre subindo. E assim, ó, nesse descontrole, a gente ainda pode ter uma perda renal significativa, pode ter um monte de
de outras questões muito importantes. Né? Muito, muito sério isso daí. Eu acho que a gente demorou demais para ter um congresso que unisse médico e dentista. Meu, de verdade. E eu acho legal porque, assim, eu tô aqui nessa mesa sentada como físio, né? E hoje, como físio, eu vejo muito essa necessidade. Por exemplo, eu sou profissional de saúde mais próxima dos meus pacientes. Sim. Porque eu vou na casa deles pelo menos 2 vezes por semana. Entende? Então, o quanto é importante a gente também saber, né? Pô, Exatamente. a pressão do meu paciente tá sempre assim, sempre assim. Pô, tá indo no médico, tá tomando remédio, mas tá sempre assim. Olha que interessante falar com a família. Olha, já pensou no dentista? Como é Sim. que tá? E com o cuidador, você saúde. está higienizando a boca desse paciente, Boa. você está higienizando as próteses desse Como tá paciente. sendo? Outro detalhe, esse paciente parou de comer recentemente algum tipo de alimento mais duro, essa prótese pode estar machucando e o paciente não sabe expressar isso. Se ele já tem uma demência, se ele já tem um Alzheimer, Sim. ele não vai saber dizer que isso está acontecendo. E isso vai levar a uma disfagia e todos os desdobramentos que nós já conversamos aqui. Aí é Sim. isso. Desnutrição, sarcopenia, Desnutrição, fraqueza exato. muscular, Desidratação, tombo, queda. né? Internação. Desidratação, Sim, E Internação. óbito, né, gente? Que é... sim. né? Além disso, Triste. também, em questão de idoso internado, aumenta muito o risco de pneumonia, uma má qualidade bucal. Aqueles patógenos entrando na corrente sanguínea, na respiração desse paciente, né? Sim. E assim, é uma briga dessas bactérias. As bactérias boas, porque existe essa flora bucal, assim como Sim. existe no intestino, né? Exato. Uhum. Então, essas bactérias boas, quando a gente controla a nossa saúde com higiene, com prevenção, com esses cuidados fio dental, né? Isso tudo fica mantido sob controle. Uhum. Agora, quando você deixa as bactérias patógenas, que são as malvadas, crescerem demais nessa microbiota, Sim. vai desencadear todo esse processo inflamatório, que vai Olha. atingir não só a boca, mas todo o organismo, né? Tá vendo, gente? Cuidem da boca de vocês. Sim. E são medidas simples, né? Sim. Escovar os dentes todos os dental. dias, ou a prótese, no caso, né? Uma pessoa que usa a prótese precisa remover a prótese, escovar com escovadura a prótese e macia os dentes. Fio dental nos dentes que ainda restam na boca. Se tem todos, maravilha, passa fio dental em todos os dentes, de preferência 2 vezes por dia, escovar 3 vezes por dia, né? Se tem a prótese, lógico, limpa a prótese. E bochecho com algum produto antisséptico que não contenha álcool. Ah, sem álcool. Né? E prevenção também, e no consultório odontológico, no mínimo 2 vezes por ano. E se tem problema periodontal, de 3 a 4 vezes por ano. Se a sua gengiva sangra, né? Se o seu dente está mole, se você tem dor, se você não consegue comer alguma coisa, então você tem que ir mais vezes. E parar de fazer aquela associação, né? Ah, é coisa da idade. Não, É. não é coisa da idade. Parem de fazer essa associação, pelo amor de Deus. Pode não ser coisa da idade. Eu posso permitir que não seja, Exatamente. né? Tá A na partir nossa do mão. momento que isso, assim como tantas outras questões que a gente já Sim. discutiu aqui, Exato. que dependem de nós, né? Do nosso posicionamento frente à informação. E a gente não está falando só para idoso, Não. porque todos nós vamos chegar lá, se Deus Vamos. quiser. Eu quero chegar com os meus dentes. E vai. Eu quero. Exatamente. Exatamente. Fazendo essas simples coisas. Então, assim, é lógico, a gente não está livre, por exemplo, de um acidente, onde você vai, bate, cai um Sim, dente. coisas que Mas não no estão controle, no nosso controle. né? Sim, No que exato. está no nosso controle, a gente pode fazer isso. E quem já está numa situação de ser cuidado por alguém, é super importante essa informação Uhum. de cuidar dessa boca, olhar a alimentação. Esse idoso não pode ficar comendo papinha com leite só. Pãozinho com molhado leite. no leite. Ah. Isso não tem nutriente nenhum. Tem. Ele precisa comer fruta, verdura, carne. Exato. E para ele comer tudo isso, ele precisa ter dente, seja natural, seja de uma prótese bem instalada na boca. Se Exato. essa prótese não estiver boa, balançando, ele não vai conseguir comer. Então, aí precisa arrumar essa prótese ou fazer uma prótese fixa apoiada em implantes. Exato. Mais uma, hein? Agora entrando já. Sangramento na gengiva durante a escovação. É normal? De jeito nenhum. De jeito algum. né? É o primeiro alerta. Gengiva saudável, em hipótese alguma, vai sangrar. Nem quando você passar o fio dental. Caraca. Tá? Então, escovou o dente, passou fio dental, teve um sangramento, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: intensifica a escovação e o uso do fio dental por 3 dias. Se não passar, pode marcar uma consulta e ver o que é que está acontecendo. Tem muita gente, né, que fala: eu não passo fio dental porque me machuca.
É um ciclo vicioso. Mas assim, pode ser, tá passando de maneira inadequada ou não? Ou Então, a realmente pessoa tem alguma teria coisa? que enfiar o fio dental Muita muita força, na né? gengiva para ela sangrar sem que ela esteja doente. Então, se uma gengiva está Sangrando facilmente. minimamente inflamada e você passar um fio dental de maneira correta, ela vai sangrar porque ela está inflamada. Isso já é um sinal. Então, assim, tá começando uma inflamação. Escovou bem escovado por 3 dias. Passou um fio dental insistentemente naquele lugar, com cuidado, delicadeza, obviamente. Do jeito certo. Aqui não dá para eu ensinar como passar corretamente. Uhum. Mas muita gente não sabe passar o fio dental. Pega um pedacinho de fio desse tamanho e passa na boca toda. Não, gente. Gente, aprendi isso Não pode esses dias. economizar com o fio dental. Quanto mais você economiza com o fio Verdade. dental, mais você vai gastar no consultório. Então, pega o fio, faz assim, ó, 1 metro, e vai passando. Assim, vai enrolando e passando. A parte suja que você passou no dente, você enrola Você não no dedo, passa descarta. de novo. E vai com não uma parte repassa. limpa. Uma parte limpa, sempre. Olha. Pode ser que você... enquanto estiver saindo uma plaquinha, um alimento, qualquer coisa, você tem que ficar no mesmo lugar tirando. Às vezes você vai passar 4, 5 vezes no mesmo lugar até você ver que o seu fio dental está limpo. Aí você passa para o espaço seguinte. Gente, é uma lembrar- terapia passar fio dental. Aí tem gente ainda pior que me conta que lava o pedacinho do fio dental. Não, gente. Por favor, não economiza com isso, porque vocês estão prejudicando. Você está tirando bactéria de um lugar e passando para o outro. Meu Deus! Né? Agora vamos para a última. Nunca é tarde para começar a cuidar da saúde bucal? Nunca é tarde. Porque mesmo que você tenha... Vamos supor que você tenha perdido todos os dentes. Você ainda vai ter que continuar cuidando da sua saúde bucal, porque você tem próteses e essas próteses precisam ser avaliadas, né? Sim. É lógico. Perdi todos os dentes, então não vou cuidar dos dentes. Ok, mas você vai cuidar da sua prótese, da sua gengiva. Não pode deixar ferida aparecer na boca. Essas próteses têm que estar bem adaptadas, né? E se a gente tiver esses mínimos cuidados com a higiene que eu mencionei, todo mundo vai chegar na terceira idade com o dente, se Deus quiser. Ai, Mas espera aí. Só acabou o quiz. Agora vai começar o... agora a gente vai mais a fundo. outra Então conversa. vamos. E aí me diz uma coisa. Agora pensando realmente em população idosa. Quais são os problemas mais comuns na saúde bucal da pessoa idosa? Olha, geralmente quem ainda tem a possibilidade ainda de estar com os dentes na boca, essa pessoa vai ter cárie, né? Cárie de raiz, principalmente o pessoal porque abaixa, muitas vezes a gengiva desce nos dentes de baixo, sobe nos dentes de cima e vai expor uma parte da raiz. Essa parte é mais suscetível à cárie. Então, se essa pessoa não tiver um determinado cuidado, vai acabar dando cárie na raiz dos dentes. Isso vai gerar dor e aí ela vai procurar o profissional, né? Mas o pra tratamento é resolvendo. igual à cárie dentária? É a mesma coisa, vai Tá. tratar do mesmo jeito, vai tirar aquele tecido cariado e vai cobrir com uma resina, por exemplo. A doença periodontal, propriamente dita, que são aquelas inflamações na gengiva, tártaro, né? Quando não é bem cuidado, não tem uma escovação adequada, vai acumular placa bacteriana. Essa placa, na presença do cálcio da saliva, endurece e forma o tártaro. Então, a gente precisa fazer limpezas periódicas para remover esse tártaro, porque só com a escovação ele não vai sair, porque ele já empedrou ali. E ele provoca toda uma inflamação ao redor do dente, que vai culminar com a inflamação na gengiva, gera inflamação no osso. O osso e a gengiva não suportam bactéria. Então, eles começam a fugir da bactéria. A bactéria está instalada ali naquele tártaro, perto da raiz. A gengiva e o dente e o osso vão sumindo e o dente começa a amolecer, porque ele Entendi. perde a sustentação. Então, tá lá o dentinho saudável com a sua gengiva cobrindo, o seu ossinho cobrindo. Aí começa a se instalar uma placa bacteriana. Aquela gengiva começa a ficar sangrando, aí aquela pessoa não cuidou, começa a ver um monte de tártaro grudar naquela placa, calcificar, e aí aquela gengiva toda começa, nos dentes de baixo, por exemplo, a gengiva começa a migrar para baixo e o osso, a gengiva é um tapete do osso. Se a gengiva está migrando, obviamente o osso já migrou. O osso já foi consumido, a gengiva vai descer junto e o dente começa a amolecer e cair, né? Infelizmente, vai partir para isso. Por isso que se a gente vê isso antes, a gente trata, limpa, desinflama e o osso fica saudável e a gengiva fica saudável. Muita gente, eu vejo assim, a minha mãe tem trauma de dentista, cara. Minha mãe tem trauma Teve de dentista. alguma experiência negativa, então? Teve. E eu acho que... Então ela tem que ir lá comigo, que eu tiro o trauma. Eu acho, viu?
Porque quando ela era pequena, deve ter tido alguma coisa ali. E ela fazia questão de levar eu e meu irmão 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Ela falava, o que eu passei, vocês não vão passar. Você tem esses dentes lindos, maravilhosos. Ai, muito obrigada. Tenho orgulho da minha arcada dentária. É lindo. Obrigada. Né? É o cartão de visita da gente. Não é, gente? E uma pessoa que não perdeu o dente não pode ter esse prazer de sorrir. Com certeza. Né? Com E triste, né? É, Como que a Isso. pessoa vive sem sorrir? É exato. triste. Como é que ela se comunica? Como que ela fala? Como é que uma Exato. pessoa sem dente conversa? Como que ela vai se expressar? Então, Não é? Porque eu acho que é muito difícil. Por exemplo, às vezes eu tenho alguns pacientes que eu nunca sei se eles estão bravos, se eles estão tristes ou se é a cara deles normal. Porque tá sem a prótese. Sim. Fica uma cara murchinha, Sim. assim, sabe? Xoxa. E fica assim, olha, eu estava em casa pensando, né, sobre esse papo que a gente ia ter hoje. E como é difícil para uma pessoa que não tá nem com uma prótese na boca, que às vezes acontece, a pessoa manda fazer uma prótese, não se adapta, e aí ela larga a prótese lá na gaveta e ela não sai mais de casa. Sim. Como é triste para essa pessoa parar de se comunicar, porque ninguém entende o que ela está falando. Não é? Porque a pessoa não tem o dente, ela não consegue balbuciar, articular direito as palavras. Exato. É, Então, é como um surdo. exato. A pessoa surda tem dificuldade, né? Porque ela não consegue não consegue compreender o que está acontecendo ao redor. E do mesmo jeito, quem não se faz ser compreendido, como não Isso. consegue conversar, é a mesma coisa. É assim, para a comunicação existir, você tem que ter um emissor e um receptor. Sim. Se tiver um problema no receptor, no caso o surdo, interrompeu a comunicação. Se eu tenho uma falha no emissor, por exemplo, a falta de elementos dentários, Exato. que compromete a fala e, portanto, a compreensão, já falhou de novo, Exatamente. né? É verdade. Eu Aí a também- conversa não flui. Não flui. E, E aí leva para o que a gente estava falando antes, isolamento. Isolamento é um dos fatores de demência. Predisponente para demência. Exato. E a gente vai até agora para a próxima pergunta, mas antes queria fazer uma ressalva. A importância, né, da gente realmente cuidar dos elementos dentários dos nossos dentes, porque não acontece só na pessoa idosa, né? Exatamente. Não é tipo, depois dos 60 que eu vou ter que começar a cuidar. Não. Não, cara, tipo, você com 40, com 50 anos, o quanto isso vai impactar na sua produtividade, no seu trabalho, né? Você falou uma coisa interessante, porque o que eu tenho visto muito é muitas pessoas, inclusive com dente torto, que jamais quiseram se expor a um tratamento ortodôntico, com aquele monte de aparelho metálico na boca. A pessoa, por exemplo, diretor de uma empresa, está com dente torto, ele vai querer colocar um aparelho metálico? Ele não vai. Então, o alinhador invisível veio para isso também. Olha aí. Né? Então, alinhador invisível não é só para jovem. Né? E a gente, nesse congresso, inclusive, a gente viu uma tendência agora de pessoas que estão com problema periodontal usarem alinhadores para, primeiro, firmar esse dente que está começando a ter um amolecimento. E, segundo, fazer movimentos tão graduais, vamos dizer assim, muito controlados para recuperar a mordida de pessoas que já perderam estrutura óssea. Né? Então, não é uma coisa assim, só para adolescente, não é uma coisa só para adulto jovem. Para atrizes, né? É para o decorrer de uma vida, para você chegar lá na frente com os seus dentes em ordem. E não é porque teve alguma situação que fez com que você perdesse alguns dentes, ou está numa situação um pouco mais complicada de doença periodontal, que o jogo está perdido. Não está. Procura ajuda, a gente resolve. Que bom. Né? Agora, me conta aqui uma coisa, assim, a dúvida de quem é leiga, tá? Eu me ponho nesse lugar. Vamos. O que é realmente uma doença periodontal? O que é essa periodontite que as pessoas falam, né? É a maior causa de perda dos dentes, essa doença periodontal. E ela tem justamente esse caminho que eu tinha citado. Não cuida da higiene. Começa pela gengiva, assim? A placa bacteriana... A gente tem essa flora bacteriana na boca, ela mora ali. Não tem como você eliminar 100%, ela vai voltar.
E ela tem a parte boa e a parte ruim. Tem as bactérias boas, benéficas, e tem as ruins. Isso tem que estar em equilíbrio. Quando você, através da falta de higiene, por exemplo, uma higiene inadequada, deixa com que essa população de bactérias ruins, nocivas, multiplique muito, ela vai causar a placa bacteriana, ela adere no dente, ela fica grudadinha. Sabe quando você acorda de manhã e passa a língua no dente, não tá aquela crosta nos dentes? O dente está sujo, né? Aquilo ali, se você pegar um instrumento, colocar numa placa e for olhar no microscópio, tem trilhões de bactérias naquele negócio. Então, então começa com essa placa bacteriana descontrolada, na presença desse cálcio que já existe na saliva. Ela calcifica, essa placa fica... o que é a placa bacteriana? Um monte de bactéria e o resíduo, vamos dizer assim, o resultado do seu metabolismo, que é o cocô de bactéria. Ai, santo. Então, a bactéria come resíduo de alimento que está ali, ela metaboliza isso E elimina. deixa grudado ali, fica tudo grudado com ela, o resíduo que ela produziu. Festa Aí mesmo. Nossa. o cálcio, vamos dizer, empedra aquilo ali, só que continua um monte de bactéria na boca que vai fazer outra camada e vai calcificar outra camada, uma por cima da outra. Se fosse um sucessivamente. cimento em cima do outro. Exatamente. Assim. Vai fazendo um edifício de bactéria com seus detritos calcificados. Isso vai aumentando cada vez mais e vai aumentando cada vez mais a inflamação que isso causa na gengiva. Né? Essa inflamação, ela vai fazer com que a gengiva inflamada e o osso que está imediatamente embaixo dessa gengiva seja comido, vamos dizer, por essas bactérias. Vamos usar essa linguagem mais simples. Mas esse osso, ele é reabsorvido, ele é absorvido, a gengiva desce e conforme você vai perdendo esse suporte ósseo, o dente começa a amolecer ao e ponto pode de cair. se você não cuidar a tempo. Entendi. E assim, qual é a janela? Existe uma janela, por exemplo, comecei. Tô vendo que o negócio tá ruim, assim. Qual é o tempo realmente entre começar a periodontite e cair o dente? Depende, tem pessoas que vão ter isso de uma forma mais veloz, porque a flora é diferenciada. Entendi. Eu tenho mais patógeno numa boca do que em outra boca, por exemplo. O controle da dieta. Tem gente que tem uma dieta mais açucarada, que vai fazer com que essa bactéria se multiplique mais rápido. Então, tem a dieta, tem o hospedeiro, que é o quanto de bactéria cada um vai ter. Entendi. Tem a oclusão dessa pessoa, como essa pessoa mastiga, como ela morde. Esse dente, essa oclusão está desequilibrada, esse dente sofre mais impacto do que o outro. O dente que sofre mais impacto e absorve mais força, ele vai sofrer mais com essa situação. Por isso que tratamento ortodôntico, hoje em dia, muito em voga com os alinhadores, não é só por estética. É para você alinhar a função mastigatória, para que todos os dentes trabalhem em equilíbrio. Porque onde tem desequilíbrio vai ter perda óssea mais rápido. Entendi. Entendeu? Então, assim, o intervalo vai variar de acordo com esses fatores que a gente tem, na presença desses fatores. Mas eu diria que se você tem se você tem uma mobilidade grau 3, que já está balançando bem, e você for num profissional e ele conseguir equilibrar esse sistema todo, você pode reverter essa doença. Olha, Com medicamento, com tratamento, com raspagem periodontal, né? Raspagem para tirar esse tártaro, desinflamar esse tecido, o controle da higiene por esse paciente, como ele vai fazer esse controle, né? Então, tudo isso vai fazer com que essa pessoa evite essa perda. Mas eu digo que o quanto mais cedo você for, não esperar ficar tudo mole, balançando, mais chance de você ter os seus dentes recuperados e evitar uma extração. Entendi. Né? Perfeito. Quando que eu ia saber uma coisa dessa? Menina, você tá vendo? Graças ao Pode Envelhecer, a gente fica Exato. sabendo aqui o que está acontecendo. Exato. E agora você já me fez aqui lembrar uma coisa. Se você que está assistindo a gente não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque você tá perdendo essas dicas, essas aulas que nós estamos tendo aqui. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação, deixa seu comentário e compartilha com quem você sabe que precisa dessas informações. E detalhe, eu acrescento uma coisa. Esse canal não é para idosos. É para todos quem vamos está envelhecer. envelhecendo. É para quem pretende viver bastante e com exatamente. qualidade de vida. Falando nisso, tem mais uma coisa muito importante. Juliana, você tem compromisso dia 17 de outubro de 26? Eu tenho.
Qual é o seu compromisso? A Expo Idoso em Ação. Exatamente. E esse convite é para você também. Você também está convidado a estar presencialmente com a gente na Associação Comercial de Osasco, no dia 17 de outubro. Nós vamos passar o dia todo lá. Vai ter pilates, vai ter fonoaudióloga, vai ter fisioterapeuta. Vai ter Dentista, o eu Supera, não sei se vai ter. Vai ter o Supera. vai ter a Nutrem Sênior. Muita coisa. Entrada gratuita. Marca aí na agenda. Save the date. Imperdível. 17 de outubro, imperdível, tá? Exato. Continuando. Bora. Fala pra gente as relações entre a saúde bucal com a alimentação, nutrição e hidratação. É só aquela questão mesmo de mastigação ou vai além disso? Basicamente, se você não come, vai ficar alimentos adequados, você fica desnutrido e vai levar tudo aquilo que a gente falou, de sarcopenia, Se fraqueza você muscular, come queda e todo tudo mais. dia a mesma coisa, É. né? Exatamente. Só Então, consigo comer o pãozinho molhadinho no café. Exatamente. Então, assim, os dentes têm essa função importantíssima da trituração desses alimentos. E se você não tem dentes ou uma prótese bem adequada para você conseguir mastigar, todo esse sistema de nutrição está descompensado e desequilibrado. Né? A maioria das pessoas que usa prótese, por exemplo, e não tem conforto ou segurança para comer, elas vão acabar indo só para alimentos papinha, mingauzinho, pãozinho Sopa. molhado, sopinha, né? E deixa primeiro que assim, tem outro detalhe. E a vida social dessa pessoa que vai no churrasco? Como é que ela vai no churrasco? Né? Como que ela vai no churrasco se ela só come papinha? Ela vai deixar de frequentar ambientes e situações, né, que ela poderia estar convivendo com a família. Então ela vai, não vou, porque não vou conseguir comer. Vai ter churrasco. Vai ser só churrasco. Vou comer o quê? Vou comer o pão de alho, que é a única coisa que a pessoa talvez consiga comer, né? Você entendeu? Então vai além. Então vai muito além. Vai além dela, por exemplo, não se sentir segura de dar um sorriso. Sim. Né? Uma gargalhada, a prótese cai. Né? Então, assim, tem tanta coisa envolvida nisso. Mas eu acho que o principal é essa questão de não comer de tudo, porque ela vai evitar certos alimentos e vai ficar desnutrida com isso. Sim. E a questão de evitar ambientes onde são oferecidos alimentos que ela deixa de comer porque ela não tem segurança na mastigação. A nossa mastigação tem alguma influência, por exemplo, tanto que eu mastigo na digestão? Tem, porque olha só que interessante, a digestão do amido começa na boca. Né, pela saliva. A amilase, que é uma enzima que a gente tem na saliva, é por ali que você começa a digerir, por exemplo, o pão. Daí a preferência do pãozinho pela carne, né? Exatamente. Porque a carne ela não começa lá, né? Que Não, ela tem exige um esforço muito maior, um preparo através da mastigação. E olha só, se a pessoa, por exemplo, a mastigação começa a digestão do amido, por exemplo, tudo quanto é farináceo, Açúcar, bolacha, açúcar, qualquer coisa que vá, farinha de trigo, por exemplo, tapioca, qualquer coisa de né, vai começar, maisena, tudo que, né, vai começar pela boca. Aí a pessoa não tem dente, ela não mastiga direito e ela vai engolir aquilo mais ou menos inteiro. Isso vai provocar um problema gastrointestinal nessa pessoa. Isso. Por isso, muitos idosos têm úlcera. Tem gastrite, esofagite, refluxo, gastroesofágico. Exatamente. Por quê? Não mastiga direito. Então, por que não mastiga direito? Porque a prótese está mal adaptada? A prótese está mal adaptada. Porque não tem elementos dentários. Exatamente. Então, assim, não mastigou direito, não começou a digestão desse amido na boca, foi mais ou menos inteiro para o estômago, engoliu a pulso. Sobrecarregou. Isso. E outro detalhe, isso a gente está falando só de amido. E vamos falar, então, de alimentos mais fibrosos, tipo uma carne. Vai comer um frango, uma carne, não consegue mastigar direito, engole inteiro. Imagina como vai ser essa digestão dessa coisa. Lá embaixo. Aquele pedaço de carne quase inteiro. Que vai levar horas para fazer uma digestão. Sim. Né? E vai dificultar a absorção desses nutrientes. E aí ela vai demorar para se alimentar de novo. E vai comer talvez menos. Exato. E vai para perda de peso. Ficou, nossa, tô cheio porque eu não consegui comer, mastigar. Exato. Comi, mas engoli inteiro. E aí não mastigou,
a digestão vai ser totalmente prejudicada. Exato. E aí, não só a digestão, mas a saída, a formação desse bolo fecal. Sim. E as fezes vão ficar dificultadas, né? Vai ter um Constipação, ressecamento dessas sim. fezes, Exato. né? Demora para sair. Vai Exato. demorar para sair, vai machucar para sair, porque não E foi bem. todo o desconforto que é, né? E fora que vai requerer uma maior absorção de água nesse processo digestivo, Que normalmente não existe. e a pessoa não bebe água. Exato. É. Exato. Bebam Né? água, gente. Então, assim, um dos problemas da boca do idoso chama-se xerostomia, que é a Xerostomia. boca seca. E essa boca seca é causada por falta de ingestão de água adequada, a quantidade, né? Toma pouca água. Ainda mais o idoso com demência ou Alzheimer, ele esquece de beber água, ele não sente sede. Então, o cuidador precisa estar oferecendo esse líquido o tempo todo para esse idoso. Toma um copinho, seu fulano, dona fulana, meio copinho. Já Chazinho. tomei. Ah, não, faz tempo que a senhora tomou, a senhora esqueceu, mas toma 2 dedinhos aqui, ó. dois dedinhos. Golinho. Golinho. Eu faço isso com meus pacientes durante a físio. Exatamente. Eu falo, toma aqui, ó, 2 dedinhos. Vamos lá, entre um exercício, 2 dedinhos de água. É, Vai lá. eles esquecem de Eles pedir. esquecem de de tomar. pedir, não sentem vontade, não sentem sede, né? Se Então. você não estimula, aí fica só naquilo. Eu bebo água quando? Quando eu vou tomar meus remédios. Então. Isso. É pouco, né, gente? Muito E o pouco. processo digestivo precisa de bastante água. E Então, aí essa formação desse bolo fecal, toda essa condução desse alimento até sair vai ficar muito prejudicada. Então, ele precisa... sim, a gente estava falando de xerostomia, né? E alguns Isso. remédios causam xerostomia. Ansiolíticos, antidepressivos, antihipertensivos, né? Todos remédios para ansiedade, para depressão, para o paciente dormir. Então, assim, antihistamínico, que são remédios para alergia. Tudo isso pode causar boca seca. E existem soluções. Primeiro, tomar muita água. Então, precisa investir mais em quantidade de água para tomar. E tem saliva artificial. Tem. Às vezes a é? pessoa não consegue tomar muita água, a pessoa usa saliva artificial ou estimuladores de salivação. Então, tem medicamentos que estimulam a saliva e tem saliva artificial que vai deixar essa boca mais úmida. olha, Vai facilitar a mastigação. Porque às vezes a boca está tão seca que a pessoa não consegue comer, por exemplo. Você tenta comer 3 bolachas creme cracker direto. sem condição. Sem saliva na boca. Não tem saliva. Você entende? Tem que comer uma farofa. Então a gente precisa estimular isso. E vende na farmácia, super fácil acesso. Olha, Então- que legal. Então percebam se o idoso está com a boca seca ou não. É, Se ele tem começa a que- falar, a língua está muito ressecada, tem dificuldade às vezes para falar, às vezes ele não vai falar que ele está com a boca seca, porque por conta da demência ou da idade, né? Uhum. Mas tenta perceber se ele está começando a ficar com a fala dificultada, ou se a prótese está escapando mais fácil, porque quando não tem saliva, a prótese cai mais fácil. Né? Então, tudo isso é observação do cuidador, da cuidadora, do parente próximo. Olha aí, gente, tá vendo? É quase um curso pra cuidador isso aqui, hein, cara? É dica de Isso no ouro. único tópico, Pelo que é amor de Deus. E dentição. ainda tem um monte aqui, né, pra falar. exatamente. Eu tô me estendendo, se eu tiver. Não, você fala continue falando. Faz assim, ó, que eu paro. Ai, ai. Bom, e veja, a gente falou aqui do impacto, né, da saúde bucal no sistema geral, né? E a gente sabe que tem impacto na diabetes, como você já falou, né? E também tem em doença cardíaca e demência. Sim. Tem, Conta pra infelizmente gente. tem. Nesse congresso foi detectado, né, como eu mencionei, essa questão de bactérias no cérebro, que vão agravar essa doença. Relação com o Alzheimer, relação com doença cardíaca, porque esses compostos inflamatórios que caem na corrente sanguínea, eles vão, no caso da doença hipertensiva, da pior, é o risco de AVC, por exemplo, eles modificam a estrutura do vaso sanguíneo. Então, como que eles endurecessem o vaso sanguíneo de pessoas que estão com essa doença periodontal muito ativa. Então, essa pessoa vai aumentar ainda mais a hipertensão dessa pessoa. Caramba. Né? Então, por isso que eu falei, às vezes a pessoa está tomando 2, 3 remédios para controlar a pressão e não está controlando, manda no dentista ver. Né? Com certeza vai achar ali um problema periodontal. Então, esses componentes inflamatórios, eles não deixam o remédio fazer efeito. Isso tanto para hipertensão, como para diabetes, como para artrite reumatoide.
todas as doenças autoimunes, lúpus, né? Fibromialgia? Eu não vou falar para você que tem, porque eu não vi essa correlação. Entendi. Pode até ser que sim, né? né? Então, assim, como a gente já falava, né, nessa coisa antiga de a saúde começa pela boca, realmente, gente. Então, vamos cuidar da boca, porque ela vai interferir em todo o seu organismo. Né, aquilo. Ateroma também, o risco de AVC. Olha. Sei. Sim, então, porque assim... Que vai fechando a veia por dentro. Sim. Ela aumenta o potencial formação de trombo. Olha Né? só. De coagulação do sangue dentro dessas artérias. E aí a pessoa pode ter mais risco de ter um AVC. Olha só, é aquilo, né? O que a boca de uma pessoa pode revelar sobre a saúde dela, Sim. né? Né? Quanta coisa. E tá facinho de melhorar e cuidar e fazer prevenção. Gente, não é? Escovar, passar fio dental, fazer bochecha, olhar as próteses e frequentar o consultório. E Facinho. frequentar. Pelo menos 2 vezes no ano, gente. No mínimo. Perfeito. Se você não tinha um dentista, agora você pode ter. Exatamente. Procurem Exatamente. a Patrícia. Por Isso favor. mesmo. Falando em saúde bucal, eu acho que a saúde bucal, Paty, vai além dos dentes. Exato. Totalmente. Não é só sobre dente, né? Exatamente. Então, por exemplo, será que o seu sono tá ligado com a sua saúde bucal? Excelente pergunta. Me conta sobre isso. O sono está ligado à saúde bucal e à saúde geral. Geral, exato. Né? Porque quem dorme mal não emagrece. Sou eu. Então, Tá né, tudo Raquel? explicado. Mulheres na menopausa que não conseguem dormir, pode fazer de tudo, não vão emagrecer. Tem que dormir bem. E tem que ver por que não está dormindo bem. Então, existem os distúrbios do sono, né? Acabei de fazer um curso sobre isso no Einstein, inclusive, estou com tudo fresquinho. Gosto assim. Gente, impressionante o tanto de doença causada por distúrbio do sono. Então, resumidamente, né? Conta. Uma aulinha bem rapidinha. Isso. Quando a gente envelhece, a gente perde tonicidade muscular e mulheres, principalmente, não só mulheres, homens também, mas mulheres principalmente ganham muito peso na menopausa e essa parte fica apapada, engorda. Só que a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro. Então a língua tá gorda também, a língua aumenta de volume, né? Então a gente tem todas essas questões hormonais aí da menopausa, né, relacionada a ganho de peso e tudo mais, mas a questão fisicamente aqui nessa região, o aumento de peso, o aumento de volume nessa região e a flacidez muscular que vem também com essa questão da menopausa, na hora da pessoa dormir, o que acontece? Vou fazer uma cara bem feia aqui para imitar, tá? Quando a pessoa está dormindo. A mandíbula cai. Então a pessoa está dormindo, a boca cai. A boca cai, não cai só a boca, cai toda essa estrutura da mandíbula junto com a língua. Lá para Então trás. Vai tudo literalmente para lá trás. assim. Exatamente. Isso. Então, Eu fiz indo pra vocês para não ficarem trás, constrangidas, vai. indo para trás, ela diminui o espaço que passa Aéreo. o ar ali. Isso. Né? Então você vai respirar, você não tem a quantidade o volume de passagem de ar suficiente para oxigenar o cérebro e para oxigenar o resto do seu organismo. Isso faz com que aí faz o barulho, né? Porque como está obstruída a passagem, a língua está ali apertando a passagem do ar, começa a vir o barulho do ronco. Então o ronco não é só um barulhinho indefeso, que não tem nenhum problema. Ele é super sinal. perigoso, é um sinal que você não está tendo oxigenação suficiente durante a noite. Aí a pessoa não oxigena ou ela tem apneia, que é uma coisa terrível, né? Que é uma situação mais grave do ronco, é a apneia, que é uma interrupção da oxigenação. Passagem por um tempo. Né? Exato. A pessoa fica sem oxigenar um tempo. Então, até aquelas pessoas que estão roncando e leva aquele susto, porque ela faz assim... Para, fica um tempo parado e volta a respirar com aquela Exatamente. dificuldade. Esse voltar é um sinal, uma reação que o teu cérebro acabou de fazer. Saúde. O seu cérebro acabou de fazer para que você não morra. Então ele dá um sinal, um estado tipo, respira, porque senão você vai morrer. Aí você volta a respirar. Então isso é um mecanismo de defesa, de sobrevivência para que você não morra ali. Só que tem gente que tem muitas apneias durante uma noite de sono. Se você tiver mais do que 5 apneias, você já está considerado um caso moderado.
Caraca. E se você tiver de 10 a 15, você é grave. Gravíssimo. Você tem que ir para um CPAP, que é um aparelho que você instala na boca para você respirar Pra ter fluxo com ajuda, contínuo. com fluxo contínuo. Uhum. Porque senão você pode ter um AVC durante a noite, você pode morrer, ter morte súbita. né? Exato. E a falta dessa oxigenação, ela vai gerar uma série de problemas de saúde e agravar uma série de problemas de saúde. Por exemplo, a gente comentou que a doença periodontal pode prejudicar, mas a gente também sabe hoje que o sono prejudica todas essas outras doenças. Ele pode aumentar a hipertensão, piorar a diabetes, dar o risco do AVC. Então, todas essas outras coisas que são, vamos dizer, em decorrência da inflamação gengival, também podem acontecer em função da qualidade do do sono. sono ruim. Aí a pessoa passa o dia todo cansado, desempenho ruim no trabalho. Memória. Memória Memória péssima. Péssima. Então, é muito importante que se você ronca, você procure a gente que sabe tratar disso, porque existem dispositivos intrabucais, quando essa apneia é até 5, por exemplo, um pouquinho mais, não muito mais do que isso, você pode tratar a apneia ou o ronco com dispositivos intrabucais, delicados, pequenininhos, que eles vão promover um avanço de mandíbula. Então, quando a pessoa põe esse dispositivo, ela joga um pouquinho o queixo para frente e Durante abre a noite. um pouquinho a boca. Então, e ela fica presa nessa posição para que o ar passe mais facilmente e a língua não desça. Então, que enquanto legal. você não tem uma apneia grave, é dispositivo intrabucal. E se você tem apneia grave, tem que ir para o CPAP. E isso precisa ser investigado e não pode demorar. Tá? Então, esposas que os seus maridos estão roncando ou maridos que as suas esposas estão roncando, fiquem atentos. E no idoso, o cuidador ou a pessoa com quem o idoso mora, Assim, o observar familiar, fiquem se o idoso ronca. Eu vi, inclusive, um estudo associando a apneia às disfunções de próstata. Nossa, esse aí é informação nova para mim. Isso eu Pela não estava questão do sabendo. sono. Gente, Que pode piorar a Exato. questão das Olha isso. hiperplasias de próstata. olha aí, gente. É super Esse importante. bônus pra vocês. Arrasou, amiga. Olha isso. Essa é informação, novidade. Tá vendo Eu como a tenho, gente se eu acho, ajuda? esse artigo, Com eu vou mandar. certeza. Sim, muito legal. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final. Oh. Mas você tem uma chance, 17 de outubro, pessoalmente com a gente lá na Associação Comercial de Osasco, Na tá bom? Expo Idoso em Ação. Te espero lá. Bom, Paty, foi um prazer ter você aqui. Foi mesmo. Mas para finalizar, você como pessoa, o que é envelhecer bem para você? Gente, falando um pouquinho de mim, apesar de eu estar um pouquinho, um pouquinho muito acima do peso, eu adoro andar de moto. Ai, que Eu adoro esquiar. Ai, Eu adoro fazer essas coisas meio doidas. Então, assim, que triste é você envelhecer e parar de fazer as coisas que você gosta, não é verdade? Então, eu penso que se a gente viu aqui juntos que para você envelhecer não é só ficar velho, não é só dias, muitos dias de vida, é dia com qualidade, é dia fazendo o que você gosta, são dias fazendo você ficando feliz, você estando com a sua família, você se divertindo, você continuar fazendo aquilo que você gosta de fazer hoje. sim. Né? Se você ainda não está idoso e gosta de fazer um monte de coisa, cuide da sua saúde bucal e geral, E para se que você mantenha. continue fazendo todas as suas coisas. Meu marido vai fazer 60 anos. Ele anda de moto todo sábado. E não é light, não, gente, é hard. Então, é assim, ele falou, eu só paro de sentar numa moto quando eu não conseguir mais andar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Envelhecer bem é você envelhecer com qualidade de vida, feliz, com saúde e podendo fazer tudo que você gosta. Para isso, a gente tem que cuidar da saúde bucal, da saúde geral e Espiritual. espiritual. É muito importante. Né? Sem força de Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Isso Então, é muito verdade. procure a palavra que enche o vazio da existência, né? O tamanho do buraco que todo mundo tem aqui é do tamanho certinho de Da Deus. presença. Isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Né? Obrigada, Paty. Patrícia. Ah, de Obrigada nada, foi um mesmo. prazer, foi muito gostoso, adorei participar. Nós Então, vamos querer você Contem de volta. conosco. Para finalizar,
Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curte, comenta e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, porque tem muito mais coisas para vocês aí. Tem muita coisa boa vindo por aí, mas se não tiver você aí do outro lado, que sentido faz? Exato. Então a gente te aguarda, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Beijo, Nada, beijo. gente. Aê!